Fala galera, beleza? Aqui é o Schmidt. Seja bem-vindo ao vídeo 4, o vídeo final do nosso mini curso de Betaflight. Se você ainda não assistiu aos vídeos 1, 2 e 3, vou deixar o link aqui em cima. Assiste porque é importante para você dominar de vez o Betaflight e saber configurar direitinho o seu drone. Bom vídeo para vocês! Outro item que a gente tem que se atentar é o Video Transmitter. O Video Transmitter é o VTX. Para você habilitar o Video Transmitter, você tem que ir nas portas e habilitar a UART que está o seu Video Transmitter, que está o seu transmissor de vídeo. No meu caso está na UART 2. Eu estou colocando os dois na mesma UART só para ensinar para vocês como funciona, mas na realidade tem que ter cada um, tem que ter sua própria UART. Então aqui eu desabilitei o GPS e liguei o Video Transmitter. DisplayPort é do digital. Tramp Smart Audio é para o analógico. No meu caso é Smart Audio e salva e rebuta. Depois que você fez isso, você vai no Video Transmitter e ele já tem uma telinha. Essa telinha já está pré-definida, mas normalmente não aparece assim. Ele aparece uma tela tudo em branco, não tem esses valores. Como é que você chega nos valores? Eu vou colocar na descrição do vídeo o site, que é esse site daqui, ó, VTX Table, para você saber qual que é o Video Transmitter que você vai usar, tá? Ele explica como você chega no Video Transmitter, qual que é a tabela que você vai usar, qual que é o tipo de VTX que você está usando. Ou você pode ir no seu preset, vai no preset, vai colocar VTX, aí vai aparecer algumas informações. Qual que é o VTX? Então aqui, ó, SA20, aqui 21, 21, 20, 20, 20 Lite. Então vamos colocar esse daqui, ó. Clica, seleciona e salve e rebuta. Pronto, quando você voltar no Video Transmitter, olha lá, ele está configurado de novo. Só que você precisa saber as configurações do seu VTX. Porque tá vendo que ele colocou duas potências? Isso aqui não é uma verdade. O nosso VTX desse meu drone é só 25, porque ele é um drone pequeno. Então você vem aqui e tira um. Ó. Aqui você pode adicionar, vamos supor que o seu drone tenha diversas potências. Isso aqui não adianta você colocar aqui que ele não vai chegar em 800. Ele vai chegar em 800 se o seu VTX chegar em 800. Então você precisa ir no seu VTX, no manual dele, e olhar quais são as potências que ele habilita. Aqui ele já deu as frequências que vão utilizar. E aqui é a pré-definição da frequência que você quer. Você pode mudar para aqui ou pode mudar pelo próprio rádio. Black Box, e você pode salvar o Black Box se o seu drone tiver Black Box, tá? Black Box ele grava algumas informações para depois você analisar o PID, analisar algumas informações de voo. Isso que serve o Black Box, que seria a caixa preta. E o CLI. CLI ele serve para você fazer toda a configuração pelo meio dos comandos, tá? Todas as informações que nós fizemos até agora, elas são comandos facilitados do CLI. Aqui você consegue fazer a mesma coisa, porém, por um comando de computador. Bom, a próxima aba que a gente vai configurar é a aba de FileSafe. Eu deixo ela para configurar por último, por quê? Porque depois que você configura os canais do auxiliar do seu rádio, ele aparece aqui qual que é, ó, o auxiliar 1 está, o auxiliar 2 está, o 3 e o 5 eu deixei. Então a gente vai configurar o auxiliar 2, o auxiliar 3. Aqui a gente tem duas opções. Tem dois estágios no FileSafe. O estágio 1, ele é alguns segundos antes de entrar o estágio 2. Então você está voando, hein? Deu um FileSafe no rádio, momentâneo, e voltou, ele não entra no estágio 2, ele vai entrar só o estágio 1. Agora, se ele der um FileSafe mesmo, se você perder o rádio, ele cai no estágio 1, cai no estágio 2 e faz o que você quer. Então o estágio 1 vai fazer o quê? No nosso caso, eu vou configurar o angle do drone. Aqui a gente tem a opção Hold ou Set. Hold é para manter no que está e Set é para você setar, para você configurar alguma coisa. Então, o angle do nosso drone, ele está voando e ele tem que entrar o GPS. Vamos supor que eu estou indo para frente, o drone está inclinado. Entrou o estágio 1, eu já gosto que o meu drone vá para 1800 aqui
O que é esse 1800? Eu vou salvar aqui para mostrar para vocês. Se você vier aqui na tabela dos modes, 1800 é aqui, ó. 1800 ele ativa o angle, tá? 1800 é esse valor, são esses valores que a gente está trabalhando. 1800 ele ativa o angle. Então se você está voando e ele entra o failsafe, ele automaticamente joga angle no seu drone. Ele não vai ficar inclinado, indo mais para frente. Ele vai jogar o angle e vai meio que dar uma estabilizada no drone. Passou alguns segundos, ele entra o estágio 2. Então, assim, no estágio 1 ele bate em 1800, vai dar uma estabilizada no seu drone. E aí passou, ó, quanto tempo ele vai aguardar para ligar o estágio 2? Em segundos. 1,5 segundos. Passou 1,5 segundos, ele entra o estágio 2. O estágio 2 a gente vai ter drop, para ele desligar o seu drone e ele cair do céu. Vai ter land, para ele pousar, então você regula aqui um valor de motor para ele descendo devagarzinho, e vai ter o resgate de GPS, que é o que interessa para a gente quando tem GPS no nosso drone. Então você vai configurar, você vai clicar aqui, você vai configurar algumas informações. Ele já vem com umas informações pré-definidas, mas é bom você se atentar. Então eu vou explicar cada uma dessas. Quando entra o failsafe, ele começa a retornar o seu drone, ele vai retornar neste ângulo. O que é esse ângulo? É o ângulo que o drone vai fazer para poder voltar. Quanto maior o ângulo, maior a velocidade. Quanto menor o ângulo, menor a velocidade. Ele vem definido como 40 graus. 40 graus eu acho muito, eu prefiro 32. Então a altura inicial para ele ligar o GPS, 30 metros. A distância que ele começa a descer. Quando ele está a 20 metros de distância de você, do ponto inicial que ele saiu, ele começa a descer. A mínima distância que ele vai acionar o GPS, 30 metros. Se tiver menos de 30 metros de você, ele não vai funcionar, do ponto inicial, né? Não de você, do ponto inicial que ele saiu, do home point. Tem gente que deixa mais, tem gente que deixa menos. No padrão, tem gente que deixa no padrão. Esses valores você pode deixar no padrão. A única coisa que eu acho interessante mudar é o ground speed. Ground speed é a velocidade. É a velocidade que o drone vai voltar. Então, com 5, aqui são metros por segundo. 5 metros por segundo, ele vai ser a velocidade que ele volta. O quanto são 5 metros por segundo? 5 metros por segundo em quilômetros por hora, você tem que multiplicar por 3,6. São 18 km por hora. 5 é bem devagar, tá? 18 km por hora para um drone é bem devagar, mas ele é bem seguro também. Você pode deixar isso aqui no 5 mesmo, para testar. Depois você vê que seu drone começa a melhorar a velocidade, aí você ajusta isso daí. O mínimo que ele vai ter de motor para trabalhar, o máximo, e o quanto que ele vai hoverar. Hoverar é o quê? É a porcentagem do motor que você vai colocar para o drone nem subir nem descer. Nas informações do Betaflight 4.4 falam que isso daí precisa ser bem preciso, para ele poder fazer um return to home bem tranquilo. E pousar, porque esse daqui é interessante do Beta 4.4 é que ele pousa e desliga. 1275 é o padrão, mas e se o seu drone for 1500? Você precisa achar esse valor, tá? Então você vai fazer o quê? Você vai voar o seu drone e achar mais ou menos qual que é o padrão que ele vai hoverar, porque você sabe que o rádio vai de 1000 a 2000. Então aí daí você tira mais ou menos aonde que ele vai hoverar. Esse número 5 é a velocidade ascendente, a velocidade que ele vai subir, tá? 5 é um número muito bom, pode deixar. Velocidade descendente, a velocidade que ele vai descer do céu, em 1 km por segundo, também é um valor muito seguro, pode deixar. Depois, quando você for vendo que ele vai indo, você pode vir aqui e alterar um pouquinho. Se você quer o seu drone que desça mais rápido, se você quer o seu drone que volte mais rápido, você vai alterando por aqui. Quantidade mínima de satélites. 6 é um número muito adequado. 8 é um número muito seguro, você pode deixar em 6.
ou 8, de 6 a 8 tá bom. Eu prefiro deixar em 6, mas você pode deixar 8. Isso daqui, você habilita ele a armar o drone sem achar os satélites. Se isso estiver habilitado, ele não vai ter ponto de home. Então ele não vai habilitar, ó, tá escrito em vermelho aqui, GPS não vai estar habilitado, o resgate por GPS. O modo de altitude que ele vai fazer, tem 3 modos. Altitude corrente, então vamos supor que você está voando a 100 metros de altura e dá um fail-safe, ele vai voltar a 100 metros de altura. Altitude fixa, você coloca uma altitude para ele voltar. Então vamos supor, você está a 50 metros de altura, mas a sua altitude fixa era 100. Então dá um fail-safe, ele vai subir até 100 e voltar. Então você estipula uma altitude para ele voltar. E a máxima altitude que eu gosto de deixar foi a máxima altitude que ele chegou. Porém isso tem um problema e tem uma vantagem. Primeiro a vantagem, você saiu daqui a 50 metros de altura. Tinha uma montanha, você subiu a 200 e desceu atrás da montanha a 100 e deu fail-safe. O que ele vai fazer? Vai voltar a 200, passar acima da montanha e continuar a 200 até você. Então ele vai desviar desse obstáculo, vai desviar dessa montanha. Porém isso também é ruim, porque vamos supor que você voou a 500 metros de altura, o que não pode, né, na lei. Mas vamos supor que você voou a 500 metros e depois desceu e deu fail-safe. O que o drone vai fazer? Ele vai subir até 500 metros, voltar em 500 metros e descer no ponto de home. Eu gosto de deixar na máxima altitude, porém você precisa ser uma pessoa consciente. E o último item, esses sanity checks, você tem fail-safe only, on e off. O sanity checks é uma linha de comando que ele vai analisar o seu retorno para casa, o seu resgate por GPS. Você pode deixar ele desligado, desligado é só no caso para testes. Você pode deixar em on, para ele sempre estar ativo, então toda vez que você tiver um resgate de GPS, ele vai analisar se esse resgate está sendo bem sucedido. Ou só fail-safe, que é quando realmente o seu rádio dá problema. Eu deixo em fail-safe only. Salve e rebuta sempre. E é isso, gente. Tentei explicar do melhor jeito possível todas as abas do Betaflight. Espero que vocês tenham entendido. Se restou alguma dúvida, pode me escrever aí nos comentários, tá bom? Um abraço para todo mundo e bons voos.